As crianças precisam trabalhar no templo. Amém? Vamos começar então. Eles vão ler o texto de Samuel, a história de Samuel, que eu escrevi em primeira pessoa, como se eles fossem Samuel. Então eles vão contar resumidamente a história de Samuel. Presta atenção. Vamos lá. Meu nome é Samuel. Desde pequeno, eu soube que minha vida começou em meio a lágrimas e orações. Minha mãe, Ana, me contava que chorava muito antes de eu nascer. Ela dizia que seu coração doía toda vez que via as outras mães segurando seus filhos. E com ela, com as mãos vazias, só tinha o consolo da oração. Eu sou uma criança que nasceu da espera, do clamor e do sim de Deus. Minha mãe me dizia: filho, você é a prova de que Deus ouve. Cada lágrima minha virou semente do seu nascimento. Eu escrevi vendo meu pai, Eucana, levar nossas ofertas todos os anos a Siló. Lá era o lugar onde a presença de Deus habitava, a tenda sagrada, o tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança. Mas antes mesmo de eu ir até lá, minha mãe já havia transformado nossa casa num altar. Ela orava com os olhos fechados, movendo os lábios sem som, e as lágrimas escorriam. Eu era pequeno, mas ela sempre dizia: filho, o Senhor é o Deus que vê lágrimas que ninguém escuta. Aprendi com ela que Deus ouve o silêncio e que a oração é um jeito da alma respirar. Um dia, ainda bem pequeno, minha mãe me vestiu com roupas novas, me abraçou forte e me levou até o sacerdote Eli. Eu não entendia direito por que ela chorava tanto, mas depois percebi. Ela estava me entregando ao Senhor. Ela ajoelhou e me disse: Samuel, eu pedi você a Deus e agora te devolvo a Ele. O que nasceu de oração não pode viver longe do altar. Eu fiquei morando no templo, perto do sacerdote Eli. Mamãe vinha me visitar todos os anos, trazendo uma túnica nova que ela costurava com amor. Cada fio daquela túnica tinha o cheiro da fé dela. O tempo era silencioso. À noite, eu dormia perto da Arca da Aliança, onde a lâmpada de Jesus ainda não havia se apagado. As sombras dançavam nas paredes e eu escutava o som suave do óleo queimado. Eu gostava de pensar que aquela luz era o coração de Deus pulsando ali dentro. Numa dessas noites, ouvi alguém me chamar: Samuel. Corri até ele e respondi: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse que não tinha me chamado. Isso aconteceu 3 vezes. Na quarta, ele entendeu. Quando te chamar novamente, diga: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Naquela noite, o Deus de Israel falou comigo. Eu era só uma criança, mas o céu se inclinou para me ensinar que Deus fala com quem está disposto a ouvir, não com quem se acha pronto para responder. Desde então, aprendi que Deus não espera a gente crescer para começar a usar Ele. Fala com o coração, que tem espaço para ele morar. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. 1 Samuel 3,19. Cada vez que eu falava o que Deus dizia, sentia dentro de mim algo arder. Era como se a mesma chama da lâmpada do templo
do templo brilhasse agora no meu coração. Hoje, quando penso na minha mãe, entendo o poder das mães que oram. Ela não apenas me deu a luz, ela me deu um destino. O ventre dela foi o primeiro altar onde Deus começou a escrever minha história. Ela plantou dentro de mim a fé que me sustentaria para ser profeta, sacerdote e juiz de Israel. Eu cresci e a voz de Deus cresceu comigo. Mesmo que Deus me chamou no silêncio, agora falava por meio de mim às multidões. Mas eu nunca esqueci as palavras da minha mãe. Samuel, nunca se afaste da presença que te gerou. Amém. Pode sentar, obrigada. Pode sentar. Eles estavam todos preocupados porque eles iam falar, eles estavam ensaiando. E eles no primeiro culto eles fizeram isso, estão fazendo no segundo. E agora no segundo culto eles foram tocar no louvor lá em cima, para depois vir fazer essa parte. Gente, as crianças, nós não sabemos o potencial que elas têm. Você não sabe quem são essas crianças e o que Deus tem planejado para elas. Muitas vezes a gente está falando, você está ensinando um futuro presidente, um futuro pastor. Então, tudo que você fizer com uma criança, não subestime uma criança. Agora, nós vamos ver um vídeo rapidamente de uma mocinha que aceitou Jesus quando tinha só 7 anos. E hoje ela está em outra nação. E foi aqui nesta igreja que ela aceitou Jesus. Pode soltar, por favor. Graça e Paz Igreja, hoje eu estou aqui a convite da pastora Margarete para poder compartilhar com você um pouquinho da história da minha conversão. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha apenas 7 anos de idade em uma sala da EBD. E apesar de ser tão nova, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Não porque eu era mais especial que as outras crianças, mas porque a mensagem, o evangelho foi pregado para mim de uma maneira que eu pudesse compreender. Eu me lembro até hoje da professora dizendo, filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Foi naquele dia que eu entendi que eu realmente precisava fazer uma decisão pessoal e naquele dia eu me converti. Então, eu até gostaria de fazer esse agradecimento público a você, Melry, pelo seu cuidado em realmente pregar a mensagem de uma maneira que nós fôssemos compreender. O Senhor realmente te usou naquele dia. Você sempre nos ensinou como quem sabia que nós estávamos entendendo, e de fato nós estávamos. Tanto que foi naquele dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Você faz parte da minha história, você faz parte da minha trajetória com o Senhor. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por quê? Porque nós precisamos sim saber que Deus usa crianças, Deus fala com crianças, e eu louvo a Deus porque essa casa nunca levou um ministério infantil para ouvir um filminho, né, Aline? É estudo mesmo. A pregação que você ouve aqui, eles estão escutando pregação lá, com a linguagem deles. A EBD, gente, a nossa EBD tem a aula para nós, com a nossa linguagem, e tem com a linguagem deles. Porque nós sabemos que criança, e o inimigo também sabe, que uma criança cuidada aos pés do Senhor desde pequenininha, quem ela vai se tornar? Quando nós lemos sobre João Batista, a Bíblia diz que ele crescia e crescia em espírito. Quando nós lemos sobre Jesus, crescia diante de Deus e diante dos homens. Nós vemos Samuel, ele crescia e crescia no conhecimento. Ou seja, criança deve sim ser cuidada na casa do Senhor. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem conta a história de Ana? Você sabe quem conta a história de Ana? O próprio Samuel. O próprio filho, não é isso? Agora, olha aqui para mim. Amanhã, quem vai contar a sua história é o seu filho. O que seu filho vai falar sobre você? Porque Samuel conta a história dele, da mãe dele, é muito bonito de ouvir. Claro que foi uma história inspirada pelo próprio Deus, mas antes de ser inspirada pelo próprio Deus, Samuel viveu o que estava ali. Então eu imagino esse menino crescendo e falando, olha, quando você era pequeno, a mãe queria muito você, tinha uma tal de Penina que me humilhava, que ria de mim, mas eu nunca revidei.
Porque a gente fala isso em casa, né, gente? Eu nunca revidei, eu levei as minhas dores ao altar. Porque, presta atenção, se tem uma coisa que criança tem, é memória. Criança tem memória. Depois não adianta, lá na fase adulta, falar, você entendeu errado. Não foi bem assim. Não é, gente. Criança tem memória. A Vitória, pequenininha, eu me lembro até hoje. Enquanto a van não chegava, a van da escola, eu contava, eu lia para ela as histórias da Mensageira do Rei. Eu não precisava fazer isso com ela. Ela tinha 6 anos. Ela ainda ia aprender a ler. Ainda ia entrar nas Mensageiras do Rei. Mas por quê? Eu estava ali e falei, bom, eu vou ficar com ela, vou ler para ela. Hoje a Vitória lê, na pandemia ela leu 25 livros num ano, por ano. Precisamos semear na vida dos nossos filhos. Precisamos semear. O que é que nós temos semeado na vida dos nossos filhos? O fato de você viver as coisas na sua casa, você já está pregando. O que é que tem sido pregado dentro da sua casa? Sabe por quê? Quando a gente está falando com uma criança, você não sabe se ele é um futuro presidente. Você não sabe se ele é um futuro pastor, um missionário. Precisamos cuidar dessas crianças com intencionalidade. Seja intencional quando você for fazer as coisas. E cuidado com o que você fala na sua casa. Cuidado. Porque você mesmo pode tirar teu filho dos caminhos do Senhor. Amém? Feche seus olhos, eu sei que já foi orado, mas vamos orar mais uma vez para que o Senhor fale conosco nesta noite. Amém? Senhor, nós te louvamos nesta hora. Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Sabemos o que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa, mas sabemos o que o Senhor pode fazer muito mais na vida de uma criança, se ela for orientada, cuidada, desde pequena nos seus caminhos. Nos dê sabedoria e discernimento para cuidarmos dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos netos que virão. Deus, em nome de Jesus, que nós saibamos que essas crianças, o Senhor tem prazer na vida delas também. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Quantas vezes você tem dado atenção para os seus filhos? Quem tem criança pequena em casa aí? Levanta a mão, até 14, 15 anos. Quem tem? Dá tempo ainda de cuidar, cuida do seu filho. Amanhã ele vai contar a tua história. Não foi bem assim, ele vai contar a sua história. Viu? Que seja uma história feliz em nome de Jesus. E se até aqui não foi feliz, que o Senhor te dê a chance em nome de Jesus de reescrever isso. Filho não é uma criança que não tem memória, ele tem memória. Ele não é bobo, graças a Deus. Ele está enxergando tudo, ele está ouvindo tudo. Mesmo quando você disfarça, ele está ouvindo tudo. Então que ouçam coisas boas. Que saibam da nossa história por coisas boas, no nome de Jesus. Por isso, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 3:1. Nós vamos falar de uma criança que foi usada por Deus através da oração de uma mulher. Olha só. Deus fala com uma criança, mas tudo começa através da oração de uma mãe. Ela não esperou fazer compromisso com a criança só quando tudo acontecesse. Antes de acontecer, ela já tinha um plano e ela declara o que ela iria fazer com o filho. Presta atenção. 1 Samuel 3:1 diz assim: naqueles dias a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes. Gente, o que estava acontecendo com o povo? A palavra do Senhor estava escassa. Antes de Samuel nascer, Israel viveu um tempo de silêncio espiritual. Olha isso. Era um tempo de crise moral, de decadência espiritual e da ausência da direção de Deus. Os sacerdotes, a maioria, estava corrompido. E o povo sem rumo e o altar esquecido. Mas Deus sempre levanta alguém no meio da bagunça, no meio do caos. E essa voz viria, nada mais, nada menos, de um ventre de uma mulher estéril. Antes de Samuel nascer, Deus já tinha um propósito. Ninguém veio ao mundo, Senhor, gente, a passeio. Você tem um propósito. Seu filho tem um propósito. E o Senhor quer cumprir esse propósito, no nome de Jesus. Em 1 Samuel 1:10 diz assim:
Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e deres à tua serva um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Você pode até me perguntar: pera, essa mulher queria um filho ou não queria? Pediu um filho, já estava falando que ia devolver o filho? Que ia dar o filho no templo? Queria ou não queria? Queria. Queria um filho que servisse ao Senhor. Queria um filho que conhecesse o Deus que ela conhecia. E olha, é interessante porque Ana, ela não nega a dor dela, o problema de esterilidade dela, porque naquele tempo, ser estéril era como se fosse ser amaldiçoado por Deus. E ela pede um filho homem, porque a mulher tinha que dar descendência para o marido, tinha que continuar o nome. Até hoje, né, gente? A gente vê as pessoas querendo, ou se só tem filha, muda o nome final, coloca para frente. Quantas vezes a gente conhece pessoas que mudaram o nome para dar continuidade à geração do pai? E aí, essa mulher, Ana, ela pega a dor dela, ela não esconde a dor dela, ela leva para Deus. Ela transforma em intercessão, ela transforma em oração. Ela fez um voto pedindo não um filho para si, mas pedindo um propósito para Deus. Um propósito, me dá um filho. Para que você quer um filho? Sempre um propósito. Uma vez eu perguntei para uma mulher que nós estávamos orando, a Solange, eu falei: por que Deus te curaria? Ela estava com câncer, metástase, e Deus curou essa mulher. Eu falei: por que Deus te curaria? Porque eu iria servi-lo. Eu falei: olha o que você está falando, não é para mim não. E essa mulher tinha um propósito. Então a cura dessa outra mulher tinha um propósito. E ela disse: se o Senhor me der um filho, se o Senhor me deixar de ser ex-estéreo, né? Não mais estéreo. Se o Senhor me curar, eu te devolvo esse menino. Ele vai te servir no templo. E nós precisamos pedir a Deus, não apenas o que queremos, mas começarmos a pedir o que Deus quer fazer através das nossas vidas. O que o Senhor quer fazer através desse problema? O que o Senhor quer fazer através dessa esterilidade, dessa enfermidade, desse câncer? O que o Senhor quer fazer através disso? A Bíblia diz que há propósito para todas as coisas debaixo do céu. Nada é do nada, nada é por acaso. Tudo que a gente ouve tem um propósito. Entendeu? Tudo que acontece tem uma razão, tem um motivo, tem uma causa. E aí, nós vemos agora o nascimento de um homem que vai se tornar nada mais, nada menos do que um profeta, sacerdote e um juiz. E este é o filho dessa mulher que era estéril. E aí, de um ventre estéril surge uma voz profética, surge a resposta de Deus para aquele tempo, para aquela era. E aí, quando nós lemos em 1 Samuel 1,19, abre lá comigo agora, 1 Samuel 1,19. Diz assim: e o Senhor se lembrou dela, concebeu Ana e passado o devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel, porque dizia: do Senhor o pedi. Samuel quer dizer Deus ouviu ou ouvido por Deus. Mais do que ser ouvido por Deus. Olha que interessante isso. Mais do que ser ouvido por Deus, Samuel seria aquele homem que ouviria a Deus. Um dia, a mãe de Samuel, Deus ouviu a voz dela. Agora Deus iria ouvir a voz dele. Olha, gente, passou de geração para geração. E vocês vão ver quem se torna este homem. Deus ouve a oração desta mulher e nasce Samuel. Olha só, ele nasceu de uma mulher que sabia chorar, mas não em qualquer lugar. Na presença do Todo-Poderoso. Chorava no altar, sabia esperar e soube esperar o tempo certo. E olha o que diz em 1 Samuel 1:27. Por este menino orava eu. É interessante quando nós vemos esses 4 meninos aqui, essas 4 crianças aqui. Rafael, o Benjamin, a Heloísa, a Vitória, todos eles têm as suas histórias dentro das suas casas. Você sabia que a Vitória, ela era gêmeos? E um dos bebês, a Ludmila perdeu, a Vitória ficou segura por um fiozinho. E está aqui.
agora servindo no templo. Quando você vê a história do Benjamim, o quanto a Thalita orou. Quando você vê a história da Heloísa, o quanto a Iana orou. Quando você vê a história do Rafael, a Fran não engravidava, gente. Então, é como se a gente estivesse vendo aqui este versículo de 1 Samuel 1:27. Por esta criança, por este filho, orava eu. E o Senhor me concedeu o que lhe havia pedido. Ou seja, Ana era estéril. E isso lhe causava profunda tristeza e humilhação. E o que seria um fim para ela, agora é um começo. É um renovo que Deus traz para Israel. Olha só, quando nós lemos 1 Samuel 3 e 4, vamos lá para frente agora. 1 Samuel 3, de 3 em diante, diz assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Vou pular um pedaço agora. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: eis-me aqui. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Ou seja, antes que terminasse aquele pavio, antes que a lâmpada se apagasse, naquela noite, Deus chama uma criança. Agora para pensar, gente. Como que deve ser ruim, como deve ser triste. Dentro de uma casa onde um sacerdote estava acostumado a ouvir a voz de Deus, Deus não se refere a ele, Deus não fala com ele, Deus fala com uma criança. Olha isso. E como que é para uma pessoa saber como ouvir a voz de Deus e como é a voz de Deus? E ele mesmo tem que orientar uma criança. Se te falar de novo, volte lá. E diga: eis-me aqui, Senhor. Fala comigo, fala, o teu servo ouve. Como que é isso? E aí eu fico pensando, estava pensando lá na minha casa. Gente, esse menino foi um voto, ele é fruto de oração de uma mãe, que o próprio sacerdote Eli achou que ela estava bêbada, porque ela estava orando em silêncio, com a alma amargurada, mas foi para o templo orar. Daí ela faz um voto, Deus responde, ele é o sim de Deus. Samuel é o sim de Deus. O que acontece? Ele vai para uma casa onde já não ouvem mais Deus. Só que ele não se corrompe. Não se corrompe. Por quê? Teve mãe. Teve mãe que orou. Quando o seu filho não estiver com você em outro lugar, ele não vai se corromper? Como é que é? Ele vai entrar na onda dos outros? Eu tenho certeza que não. Deus é com o seu filho. Assim como Deus era com Samuel. Porque a nossa educação é posta à prova quando não tem ninguém olhando. Quando não tem pai, não tem mãe, não tem professor, não tem pastor, não tem esposa do pastor, não tem líder, não tem tia, não tem ninguém. É aí que é posta à prova o que a gente ensinou. Claro que a gente sabe, a Bíblia diz, que as más associações corrompem os bons costumes. Nós sabemos disso. E quero te dizer algo muito triste. Muitas vezes eu fui pregar num presídio feminino. Muitas moças bonitas, estudadas. Pense numas mulheres bonitas, inteligentes, mas não teve sabedoria. Estavam lá presas porque namorou a pessoa errada. Presa porque namorou a pessoa errada. É muito triste. E quando a gente ia lá cantar, mas elas choravam tanto, eu nunca me esqueço disso. Teve um dia, a tia Du vai lembrar disso, nós levamos salgadinho. Olha só. E teve uma senhora que chorou tanto, ela falou: quantos anos eu não como isso daqui? E teve uma moça, que ela falou que a mãe dela falou tanto para ela: vai para o chá de mulheres, vai para a igreja. E ela falava: eu não, vou namorar, para que eu vou nesse chá? Não larga desses crentes. Até que um dia, esse namorado dela, não sei o que aconteceu na conta telefônica, que foi grampeado, né? E essa menina se casou, gente. Largou desse namorado, se casou. Sabe o que aconteceu? Anos depois, aparece um oficial de justiça e essa menina foi presa. Ela falou: gente, mas eu não estou mais com ele, eu já me casei. Mas ele está preso e nós estamos te procurando há algum tempo. Olha isso. E ela foi presa. Quando ela viu o chá de mulheres anunciado lá no presídio, que nós iríamos chegar, ela foi de cela em cela falando: vai para esse chá. Porque não é obrigatório, né? Não tem uma obrigatoriedade para assistir um culto. Mas ela foi falando para todas as presas: vão lá assistir. Porque se eu tivesse ido, eu não estaria aqui. E eu lembro que um dos nossos cultos lotava
de mulher assistindo. E aquilo cortava o meu coração, porque eu pensava, puxa vida, quantos pais investiram na vida desses filhos e hoje estão aqui. Então, não perca tempo, invista na vida dos seus filhos. Fique bravo quando tiver que falar. Não ceda para manter a paz. Não corrompa aquilo que o Senhor, que você sempre fez na tua casa. Cuide dos seus filhos, porque é muito triste. É muito triste. E aí, depois eu conversei com essa pessoa, né? Ela falou assim, muito obrigado por esse chá de mulheres. Eu esperei muito eles, porque ela falou que fez a seguinte oração onde ela estava. Ah, Deus, se eu tivesse ido no chá de mulheres. Aí ela falou que naquela mesma semana ela viu um cartaz, chá de mulheres. Ela falou que chorou tanto. Então, nós não perdemos nunca por cuidar dos nossos filhos, por cuidar de nós, por cuidar da nossa casa. E vou te dizer algo do fundo do meu coração. A igreja é o melhor lugar para tratar o caráter de alguém. Aqui a gente recebe não vai fazer, não vai comprar, não vai vir, não vai ter. Aqui não é tudo do nosso jeito. Eu me lembro, gente, olha aqui para mim. Quando eu me converti no acampamento de carnaval da Metodista. E eu não queria ir. Uma Kombi azul parou aqui na frente. E eu falei assim, tem certeza que esse negócio vai ser bom? Tem, o Fernandinho lembra disso, a Ludmila lembra disso, o Ney lembra disso. Tem certeza que vai ser bom isso aí? Tem, vai ser bom. Cheguei nesse acampamento, presta atenção. Eu falava palavrão, contava piada suja, cantava música secular, música mundana. O Márcio, que hoje é o meu marido, ele me corrigiu tanto. Para de falar isso aí. E eu falava assim para ele, mas gente, eu nem pedi para estar aqui. Vocês me falaram que era bom. Ele falou, mas é bom. Mas não é para você continuar. Aqui não é esse ambiente. Foi. Hoje eu falo para os jovens, não fala isso aí. Não faz isso aí. Porque deu certo comigo. Quando a gente gosta das pessoas e a gente quer cuidar das pessoas, a gente vai cortando as arestas. Não é para continuar, não é para continuar. E vou te dizer uma coisa, foi assim com a vida de Pedro. Se você é muito tesourado, se você é muito podado, tem algum ministério alto aí. Porque Deus cuida e Ele trata e Ele orienta quem Ele ama. Eu só sei que eu voltei daquele acampamento convertida. Voltei de lá convertida, aceitei Jesus, mas assim, foi gostosinho? Não. Falava assim, vai lá ver o que a Margarete está fazendo. Aí eu, Márcio, lá, o que você está fazendo, Margarete? Você pensa que eu nasci segundo o coração de Deus? De jeito nenhum. Hoje nós estamos sendo segundo o coração de Deus, amém? Mas nós não nascemos assim, a nossa natureza é má. A Vitória, minha filha, nasceu dentro da igreja, mas ela teve que aceitar Jesus. Ela teve que aceitar, ela teve que ter um comprometimento. Você viu isso que ela fala? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Ela lembra até hoje. Essa foi a história que a Mary contou aqui na igreja. Naquele momento ela falou, eu preciso aceitar Jesus. Continuando. Aí Samuel foi levado por sua mãe para o templo para ser criado sob a tutela do sacerdote Eli. Gente, ele era pequeno e ele servia no templo. Ele acendia as lâmpadas, cuidando da presença do Senhor. Olha isso, assim como as crianças leram aqui, eu não entendia porque minha mãe chorava tanto. Mas ela se ajoelhou, essa parte eu coloquei, porque abaixou para ficar da altura da criança, né? E dizia para mim, você vai ficar aqui com o sacerdote. E ele ficou. Trabalhou. Você pensa que ele já nasceu para ungir rei? Não. Ele nasceu para ungir rei, mas ele precisava aprender a servir antes de ser servido. Ele estava sendo moldado por Deus. E o que é interessante, ele precisava aprender a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque no começo ele não sabia quem estava falando com ele. Nós, os mais velhos, precisamos ensinar os nossos filhos. Ouça a voz de Deus. Peraí, Deus fala. Primeira coisa que o seu filho vai te perguntar, ou vai pensar, mas ele fala com você? Você já ouviu a voz dele? Como que é a voz dele? Então, nós precisamos
viver aquilo que a gente fala para os nossos filhos. E olha que interessante, Samuel disse para ele: se alguém te chamar de novo, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Gente, ali a voz profética começou a querer aprender a ouvir a voz de Deus, para que Israel pudesse ouvir a voz de Deus. Eli estava ensinando um profeta, um sacerdote e um juiz. Talvez ele não soubesse, mas ele estava orientando. Oriente seus filhos, você não sabe quem ele vai se tornar. Oriente. Seja intencional. Filho, vem cá que eu vou ler para você. Filho, vem cá que eu vou te ensinar a orar. Filho, vem cá. Que seu filho pegue você várias vezes sem querer, ajoelhado no quarto dele, na cama dele: Senhor, abençoa meus filhos. Abençoa. É muito bom que o teu filho te pegue chorando, orando sobre o quarto dele. Sabe qual vai ser a história? Porque Samuel contou a história da família dele, da mãe dele. Ele vai contar a sua história. Quantas vezes eu peguei minha mãe orando de madrugada? Eu já vi minha mãe orando de madrugada. Meu pai ora todas as madrugadas, 5 horas da manhã, né, pai? Por todos os filhos. E a gente é tudo velho já, casado, e ele não deixa de orar. E assim é o nosso papel, não é? E olha só, em 1 Samuel 3,19 diz assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Ou seja, todas as palavras que Deus falou para Samuel não se perdeu. Foi o que as crianças falaram aqui. De todas as palavras que Deus me falou, nenhuma delas caiu por terra. E em 1 Samuel 7,3, abre lá comigo agora. 1 Samuel 7,3. Este homem conduz o povo de Israel a uma reforma espiritual, gente. Lembrando que tudo começou lá atrás. Lembra que as crianças leram? No ventre da mãe. 1 Samuel 3,7 diz: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de dentro de vós os deuses estranhos, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só. Olha Samuel, gente, orientando o povo a servir a Deus de uma forma correta. Provavelmente ensinaram a ele, e ele estava agora replicando, porque normalmente nós vamos perpetuar aquilo que a gente aprendeu, direta ou indiretamente. A gente sempre vai passar para frente. E aí, quando nós vemos, a fé do povo voltou quando a liderança de Samuel se levantou. O que é uma pessoa crente de verdade? Quando uma geração volta o coração a Deus, ele volta o céu de volta para a terra. Quando uma geração volta o seu coração para Deus, o céu se volta para a terra, gente. Por isso nós não podemos brincar de ser crente com os nossos filhos. Nenhuma força inimiga pode resistir a um povo arrependido e um líder, um pai, uma mãe, um tio, uma avó cheia do Espírito Santo. Nenhum inimigo pode vencer um líder cheio do Espírito Santo de Deus. 1 Samuel 15, de 22 em diante, diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Tem? Ele está perguntando, tem porventura o Senhor prazer em holocaustos, sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Em 1 Samuel 15, 35 diz: e nunca mais viu Samuel. Aqui nós estamos vendo Samuel, neste período, Saul morre. Quem unge Saul? O próprio Samuel. Saul desobedece a Deus. Olha o que acontece nesse versículo. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém, Samuel chorava por Saul. Um líder, ele chora por seus liderados, mesmo sabendo o que aconteceu de errado. Ele nunca vai deixar de orientar. Sabe quem não fala nada para uma pessoa quando ela erra? Quando não gosta dela.
logo, logo vai embora. É assim um líder? Não é. Quando mais a gente pode, mais a gente fala, ora e orienta no nome de Jesus. E esse versículo de Samuel, 1 Samuel 12, 23, é o versículo da história dele que eu mais gosto. Esse homem, ele considera um pecado não orar pelas pessoas. E ele diz assim: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho correto e bom. Olha, este homem nasceu de uma resposta de oração, de um sim de Deus, e se tornou um homem de oração. O que eu aprendo com isso? Então, essa mãe não orou só uma vez. Não orou só antes dele nascer. Porque para este menino ter essa conduta, ele tinha Deus no coração e ele viu a sua mãe orando. Olha que interessante. Mas quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho correto e bom. A preocupação desse líder era orar pelas pessoas e não só isso, ensinar o caminho correto, que ele julgava bom, que era o caminho de Deus. Em 1 Samuel 25, 1. 1 Samuel 25, 1. Nós estamos indo para o final. Faleceu Samuel e todo Israel se ajuntou e pranteou. Olha este homem. Olha o legado que ele deixa. E faleceu Samuel e todo Israel se já juntou e pranteou e o sepultaram em Ramá, onde ele habitava. Este homem viveu com integridade do começo ao fim, enquanto muitos crentes começam cheios do Espírito e morrem praticamente como Eli, sem ouvir a voz de Deus, e ficam de boa, acostumado. Não se acostume a não ouvir a voz. Ouça a voz enquanto você viver. Samuel obedeceu isso piamente. Até o final ele foi obediente. Ele envelheceu, mas o altar dele continua intacto. Ele envelheceu, mas o hábito da oração permaneceu. Conclusão. Deus ainda fala. Assim como Deus falou com Samuel, ainda criança lá no templo, ele continua falando hoje. E ele procura Samuéis. Vamos colocar no plural, né? Ele procura Samuéis. Não só crianças, mas pessoas que ouçam a sua voz. Ele espera ouvir de cada um de nós a seguinte frase: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quantas vezes Deus tem te levantado na madrugada e você prontamente, meio que bate até continência, dizendo para o Todo-Poderoso: fala que o teu servo ouve. Qual é a minha missão? Eu tenho que ser intencional na minha semana. Qual é a minha missão para essa semana? Quantas pessoas eu vou falar de Jesus no meu trabalho, no meu estabelecimento, no meu comércio? Quantas pessoas o Senhor vai trazer aqui para tomar um café? Uma vez eu limpei a minha casa, fiz um café, arrumei a mesa, fiz a seguinte oração: Deus, traz alguém aqui para tomar um café comigo, para eu falar do Senhor. Não demorou muito, tocou minha campainha. Mentira, ligou no meu celular. Você está na sua casa? Sim. Posso passar aí para tomar um café? Ó, gente, o Espírito Santo já tinha mandado eu fazer um café. Seja intencional. Falei, estou te esperando. Não demorou muito, ela apertou a campainha, porque ela já estava na frente da minha casa. Aí ela entrou, falou assim: gente, você fez esse café rápido desse jeito? Falei, não, eu já estava te esperando. E ali nós oramos e falamos do amor de Deus. Que Deus tinha uma orientação para aquela pessoa. Eu me lembro um dia que eu fui fazer escova no meu cabelo. Eu acho que eu já falei isso aqui. Gosto de uma escova, de andar bonitinha, fazer a unha. E eu falei, Deus, hoje o Senhor me leva num salão que uma pessoa precisa te ouvir. Saí com o meu carro e fui orando. Deus me leva aonde o Senhor quer me levar. E orando, fui seguindo, cheguei no salão. Quero fazer uma escova. E eu estava em espírito de oração, orando em pensamento. Cheguei lá, olha só. Falei assim para a moça, ela estava com uma cara de triste.
minha flor, olha, eu não te conheço, mas deixa eu te perguntar, está tudo bem com você? Você está tão entristecida? O seu semblante está caído. Ela disse assim, ela foi lá, fechou a porta e começou a chorar. Ela disse para mim assim, ó, eu já fui de igreja, ajudei tantas pessoas com cesta básica. Hoje eu precisou vir uma pessoa que nem é cristã para me dar uma cesta básica. Eu falei, minha flor, Deus usa quem Ele quiser. E ela me falou o nome da seita, que é essa pessoa que veio trazer a cesta básica para ela. Eu falei, que dia que você perdeu a fé em Deus? Ela falou, Ele não me ouve. Eu falei, ouve, Ele me trouxe aqui para falar com você. Eu estava em oração. E desde quando Deus deixou de olhar por você? Onde você está que deixou os caminhos do Senhor? Outro dia eu estava num táxi. Aí essa menina chorou, vou concluir, senão eu vou embora. E pensa assim, ó, não concluí aquilo lá. E aí eu fico pensando. E aí orei com essa menina, fiz a escova e vim embora. Outro dia eu estava num táxi. O rapaz estava uma música estranha no rádio. Eu disse assim, viu, eu sou cristã. Na hora ele mudou a música. Muito bem, sou cliente, o cliente tem razão, mudou a música. Ele falou, então, vou te dizer, viu, eu já fui cristã. Hoje eu namoro uma pessoa que acredita na vida após a morte. Falei, eu também acredito na vida após a morte. A vida eterna. Eu vou viver com Ele. Na eternidade. Ele mas você sabe que eu não acreditava, eu achava que só tinha não sei o quê, não sei o quê. Eu pensei comigo, se eu falar alguma coisa para esse rapaz, ele vai me largar aqui no meio da rua, como é que eu vou chegar onde eu tenho que chegar, né? Deixei ele falar. Falei para o moço assim, já estou chegando? Ele falou, é aqui o teu ponto. Virei para ele e falei assim, o que foi que te desviou? Menino, ele falou assim, a minha namorada é de tal religião, eu fui com ela. Eu falei assim, fraquinho você, né? Algum dia você foi crente mesmo? Seja intencional. Talvez você seja a única Bíblia que essa pessoa está lendo. Fala para ela mesmo. Acabei de falar, Deus abençoe você. Saí do carro. Porque eu falei, estou sozinha, né? Estou sozinha. Então, não brinque de ser crente. Fala mesmo. Sabe por quê, gente? Você não sabe quanto tempo de vida essa pessoa tem. Se você é a última chance que ele tem para ouvir de Deus. E se você for a única chance que ele ouça no nome de Jesus. Porque a Bíblia diz assim, Deus está procurando nós. Lá em Isaías diz assim, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas você viu como é que começa a história de Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Precisou morrer alguém, precisou morrer o parente. Para desvincular. Naquele mesmo ano ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ou seja, e ele disse que ouviu a voz, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Temos um Deus que procura Samuéis, que respondam, eis-me aqui, Senhor, fala com o teu servo hoje. Se você quer ser essa pessoa, coloque-se em pé, eu vou orar com você. Quero chamar o Gustavo aqui, que vai cantar uma canção. Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Senhor, nós colocamos em suas mãos neste momento as nossas vidas. Assim como o Senhor falou com uma criança, o Senhor tem procurado pessoas que o Senhor quer se revelar, o Senhor quer falar, o Senhor quer usar por onde nós passarmos, dentro de um táxi, num salão de beleza, num cabeleireiro. Deus, que nós sejamos essas pessoas que precisam apenas de uma palavra. Como a tua palavra diz em Lamentações 3:19, 20, 21 e 22. Que existem palavras de vida e existem palavras de morte. Que nós sejamos essas pessoas que possamos levar vida. Quando nós lemos as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade, renovam-se a cada manhã. Senhor, que sejamos essas pessoas que possam levar essa palavra da misericórdia, do arrependimento no nome de Jesus e declarar grande é a sua fidelidade. Todas as manhãs são renovadas para nós, no nome de Jesus. Usa cada pessoa que se declara nessa noite um Samuel, que foi usado para transformar uma era. Não só uma geração, mas um tempo. Onde a espiritualidade estava em baixa. A voz de Deus era rara.
Que possamos ser usados, ó Deus, em nome de Jesus, de uma forma não natural, mas sobrenatural, pelo Todo-Poderoso. E que possamos, ó Deus, fazer a diferença por onde nós passarmos. E que tudo que nós fizermos nessa vida, seja numa promoção do mercado, seja no estacionamento, que sejamos intencional, seja na polícia, seja na política, seja dando aula, seja no trabalho, no escritório, em casa, no estacionamento onde trabalhamos. Que sejamos intencionais, no nome de Jesus. O Senhor procura pessoas que querem ouvir, e não só ouvir, ouvir e obedecer. Que sejamos essas pessoas, no nome de Jesus. Amém.